Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o plano cartesiano, mostrar o que é o plano cartesiano e como nós conseguimos encontrar os pontos nele, ok? Bora lá então. Bom, vamos supor que eu simplesmente colocasse um ponto aqui na sua tela e pedisse para você, olha, me mostra aí onde está esse ponto. É meio difícil, né? Porque ficar apontando, ou então falar, tá um pouquinho para cima, tá um pouquinho para direita, esquerda. Bom, fica difícil, né? Mas e se nós tivéssemos algo para nos orientar? Então é isso, né, que nós denominamos plano cartesiano, um eixo de coordenadas. Então agora, com esse eixo, talvez, nós poderíamos nos orientar e dizer que esse ponto está aqui bem na direção desse 4 e também na direção desse 2. Ok. Precisamos também denominar esses eixos, ok? E, em geral, nós colocamos as letrinhas eixo X e eixo Y. Esse eixo X, ele também é chamado de eixo das abscissas. Um nome um pouco diferente, mas a gente acaba acostumando. Então, todas as vezes que você ouvir falar sobre o eixo das abscissas, é o eixo X, o eixo horizontal. E o eixo Y é chamado de eixo das ordenadas. Então, todas as vezes que você ouvir eixo das ordenadas, nós estamos falando sobre esse eixo vertical, o eixo Y. E nós, então, também podemos denominar, então, esse ponto A. Ok? E podemos escrever as suas coordenadas. Então, o ponto A é o ponto 4, 2. E aqui, pessoal, nós temos, então, uma regrinha para seguir. Esse parzinho de coordenadas sempre vai seguir a ordem. Primeiro, a coordenada do eixo X. Então, primeiro, a coordenada do eixo X, o 4. E depois, sempre a coordenada do eixo Y. No caso aqui, o 2. Ok? Por isso que esse parzinho recebe o nome de par ordenado, porque ele tem uma ordem. Primeiro sempre o x e depois sempre o 2, ok? Nós temos também a nomenclatura sobre os quadrantes. Então, em um sentido anti-horário, nós teríamos aqui o primeiro quadrante, formado por toda a parte positiva do x e positiva do y. O segundo quadrante, que é a parte negativa do x e positiva do y. Terceiro quadrante, que é a parte negativa do x e negativa do y. E o quarto quadrante, que é a parte positiva do x e negativa do y. Ok? Sempre assim. Então, vamos ver alguns exemplos. Temos aqui um eixo coordenado. Esse ponto B, dá uma pausa e tenta identificar quais são as coordenadas desse ponto B. Bom, o ponto B é o ponto 3, 5. Olha, 3 no x e 5 no y. Então, sempre primeiro a coordenada x e depois a coordenada y. Ok. Faz uma pausa e tenta identificar as coordenadas do ponto C. O ponto C é o ponto menos 4, 4. Não se esqueça aqui, sempre primeiro a coordenada x, menos 4, e depois a coordenada y, 4. Ok? Mais uma vez, faz uma pausa e tenta identificar, então, as coordenadas do ponto D. Perceba que o ponto D ele está exatamente em cima do eixo x. E quando isso acontece, quer dizer que a coordenada dele é onde ele está, e no eixo x, e no y é 0, ok? Então, qualquer ponto que esteja sobre o eixo x tem a coordenada x, o ponto em que ele está, e a coordenada y, 0. Próximo ponto, então. Faz uma pausa e tenta encontrar as coordenadas do ponto E.
Agora aqui nós temos o contrário. O ponto E está no eixo Y. Então ele tem 0 como coordenada no X e menos 3, que é onde ele está no Y, ok? Pontos que estão em cima do eixo X são do tipo o valor dele aqui no X e 0 para o Y. Pontos que estão sobre o eixo Y, 0 aqui na coordenada X e o valor dele aqui na coordenada Y, ok? E por fim, tente adivinhar então as coordenadas desse ponto F aqui. Bom, ponto F é um ponto bem especial, não é? Ele está aqui no ponto 0, 0, né? Tanto 0 para o x quanto 0 para o y. E esse ponto nós chamamos de origem do plano cartesiano. Então, e em muitos exercícios, você vai encontrar e vai ouvir falar sobre a origem do plano cartesiano. Bom, pessoal, é isso aí. O plano cartesiano, para aqueles que estão começando, nunca viram, é uma questão de costume, você acostumar com a notação, mas aos poucos vai se tornando bem simples, ok? Bom, se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se não é inscrito, se inscreva no canal e nós nos vemos nas próximas. Valeu, pessoal, tchau, tchau, até mais!